Então, segundo Platão, ele dividia, né, o universo em basicamente dois níveis, que era o universo das ideias, o plano das ideias, que era algo mais inteligível, mais para além do mundo sensível. Então eram esses dois mundos, né? O mundo inteligível e o mundo sensível. E este mundo das ideias pode ser considerado como um mundo arquetípico, né? Que nós estamos mais habituados a essa linguagem. Então, o mundo das ideias de Platão é este plano dos arquétipos divinos. E ele dizia que o mundo real, este que estamos vivendo aqui, né, ele é uma, digamos assim, uma dessemelhança do que é verdadeiro, né? Então, o mundo real, ele é uma cópia, um tanto quanto dessemelhante do que é este mundo arquetípico, este plano ideal na visão dele. E por isso, a arte é uma cópia da cópia, né? Então ele criou até um termo para isso, que é simulacro, que vai nos dizer justamente isso. É algo que copia a cópia. Então, para Platão, a visão macro assim, dele sobre a arte é que ela era uma ferramenta muito mais, digamos assim, política, social, do que propriamente dita uma expressão do mundo ideal, daquele transcendente que a gente considera como um mundo arquetípico, um mundo de ideias perfeitas, as ideias platônicas. Então, para ele, a arte jamais poderia ser uma expressão daquilo que é a realidade em si, mas ela seria uma imitação da própria cópia desta realidade. Já para o discípulo de Platão, Aristóteles, ele tinha uma visão um pouquinho diferente, né? E é isso que é interessante, porque os diferentes filósofos na antiga Grécia, antiga Roma, no período helênico da humanidade, no Egito inclusive, no mundo árabe, todos os diferentes estágios de evolução da nossa humanidade, consideram a arte como algo diferente. Então, para Platão, ela tinha um certo quê de indumentária técnica, que iria tentar imitar algo que já não é mais perfeito na sua natureza. Para Aristóteles, a arte imita a natureza e se aperfeiçoa com as possibilidades potentes. Então, para o Aristóteles, a natureza era a emanação, digamos, desta realidade divina. E os arquétipos se expressam através desta natureza, o que é um conceito um tanto quanto hermético também. E, para ele, dentro dessa visão, ele alegava que o aperfeiçoamento é justamente esta arte, né? Então, ela é semelhante com a verdade potencial, ou seja, aquilo que ainda não está manifesto. Ela existe, às vezes, numa verdade potencial, algo que está além deste plano e, através da arte, a gente pode manifestar estas vibrações potenciais neste plano. E isso se chama verossimilhança, tá bom? Então, é a semelhança com a verdade potencial deste conceito aristotélico. Inclusive, eu trouxe aqui uma frase que expressa muito bem isso. Segundo Aristóteles, a arte completa o que a natureza não consegue trazer a um fim. O artista nos dá o conhecimento dos fins não realizados na natureza. Então o artista ele consegue trazer deste plano ideal as ideias que ainda não foram perpetuadas pela própria natureza, dentro dos seus ciclos, dentro das cadeias cíclicas de morte e renascimento dos fatores naturais, existem, segundo Aristóteles, algumas potencialidades que ainda não estão ali plenamente expressas. Por isso, a arte completa a natureza, completa aquilo que não pode se trazer a um fim. Já, se nós formos um pouquinho mais para frente na história, teremos o filósofo Sêneca. Para Sêneca, toda a arte é a imitação da natureza. Então, para a visão do Sêneca, que é uma visão de 65 a.C., é uma visão onde não existia, por exemplo, um mundo digital ao qual vivemos hoje, e que a gente sabe que já não tem muita semelhança com os fatores naturais, mas é algo um tanto quanto artificial, que eu gosto de caracterizar como verdades relativas, diferentes de uma verdade universal, que nós vamos abordar mais para frente. Mas para o Sêneca, toda a arte
é a imitação da natureza. Então os processos da natureza, eles existem e são completos. E nós, seres humanos, resolvemos imitar, seja a natureza enquanto planeta Terra ou a natureza enquanto um macrocosmos, tá? Então é um universo de possibilidades aí. Que aí vai muito em divergência com algumas coisas que o Platão vai nos trazer, por exemplo, na República, quando ele traz o mito da caverna, que eu acredito que todos vocês já ouviram em algum momento o mito da caverna, né? É a ideia do Matrix, de que nós estamos dentro de uma caverna e nós vemos sombras projetadas na parede dessa caverna. E acreditamos que aquelas sombras são a realidade. Até que nós resolvemos sair, né, desta caverna e vemos o clarão do dia, e aquilo, de certa forma, nos cega num primeiro momento, mas quando a gente começa a se acostumar com a luz, nós vemos que a realidade, ela transcende aquele panorama de sombras projetadas em uma parede, né? Inclusive, isso vai nos mostrar até uma ideia de multidimensionalidade, se nós formos entrar nesse aspecto mais profundamente. Porque na parede as sombras estão no 2D, já no mundo real em 3D, né, em 3 dimensões. Então, já que estamos vendo as nossas sombras aqui neste mundo em 3D, a realidade estaria num plano maior, de 4 ou 5D, né, quinta dimensão, que é dito, que transcende o próprio espaço-tempo. Mas não vamos entrar neste mérito nesta nossa live. A ideia é entendermos que para o Platão, a arte, ela funciona, de certa forma, como algumas sombras projetadas, as quais algumas pessoas vão lá e fazem posições, por exemplo, de mão, diante dessa fonte de luz e projetam suas próprias intenções na parede desta caverna para as outras pessoas contemplarem. E isso acaba criando algumas manipulações, algumas dissonâncias que são de fato reais, tá? A gente percebe isso no dia de hoje, por exemplo. Quando nós vemos na mídia algumas formas de arte, de música, de expressão daquilo que é bom, daquilo que é belo, né? Do que é bonito e feio. É a arte que vai nos mostrar isso. Antigamente, eles não tinham televisão, mas eles tinham praças públicas, a qual pessoas iam lá, expressavam suas poesias, expressavam através de teatros, de tragédias principalmente, né, os dramas da humanidade, e podemos considerar, como, de certa forma, como uma novela da antiguidade, a qual eles criavam cenários, e aqueles cenários, eles eram, obviamente, verdades relativas. E agora, o governo, onde é que entra aqui? Porque o Platão, ele tem uma ideia de que a arte, ela está muito interligada com as questões políticas, né? Para quem não sabe também, o Platão, ele foi um aristocrata, ele teve uma participação imensa dentro da parte política, tanto que os diálogos dele, não é ele que fala, é o Sócrates, né? Para quê? Para tirar da reta dele, porque naquela época o pessoal matava quem ia contra esse sistema vigente. Então, existe toda uma psicosfera aqui, dentro dos diálogos platônicos, de política também, além das questões filosóficas, né? Então, para ele, os governantes estimulam formas de arte que ajudam o seu próprio governo. E isso é um reflexo da própria modernidade. Hoje em dia a gente vê isso ainda, né? Os governantes incentivam determinadas formas de arte que vão sustentar visões do que é bom e do que é ruim para o seu governo pessoal. Então, nós temos uma dissonância de valores e de moral da humanidade, né? De ética humana, melhor dizendo. E, por isso, para o Platão, a arte, ela não tem esse quê transcendental como nós vamos ver mais para frente. Mas eu vejo nas ideias platônicas, né, essa ideia muito coesa e muito concreta, porque ela existe de fato, mas ela também transcende isso, como muitos artistas já nos mostraram também. E voltando aqui para o nosso assunto de Sêneca, né, de que toda arte é uma imitação da natureza, nós temos então um conceito que eu quero trazer aqui para vocês. O que é natural, minha gente? O que é natural? O que é a natureza que a gente fala? Existe uma diferença entre natural, modal e normal. E é importante nós termos isso bem constituído para não nos perdermos nas interpretações, né, nessa dialética toda. Então, quando
nós falamos que algo é natural, é porque ele é. Simplesmente é daquele jeito, é o instinto da natureza, é o ciclo de que tudo nasce, cresce, morre, renasce. Essa é a natureza das coisas. Já aquilo que é modal, por exemplo, que é uma moda, esta também tem ciclos, mas são imposições de normalidades, ou seja, são imposições de moral humana. A normalidade, o que é normal, né, é uma questão muito moral, muito ética. Por exemplo, é normal alguma pessoa andar pelada por aí, né, sem roupas? Não é normal para os padrões éticos da nossa sociedade, da nossa polis, né? Mas seria natural, porque não nascemos com roupa e nem com esta necessidade, digamos assim, fisiológica. Lógico, se tiver frio, calor, existe essas questões adaptativas, mas se fosse por termos naturais, nós desenvolveríamos pelagem, né? Como outras criaturas, como macacos, como cachorros e tudo mais. Então, a adaptabilidade da evolução do plano sensível e físico, ele é natural. Mas o normal é uma questão muito mais psíquica, né? Uma questão muito mais de moralidade, de questões de convivência, de acertos do que é certo e do que é errado. E é por isso que é importante nós vermos as fases, por exemplo, da arte, né? Que ela começa com fases muito arcaicas, como, por exemplo, pinturas em paredes de cavernas, de caça de mãos e de coisas assim, que vão expressar também uma forma de ritualística até mesmo para as pessoas muito antigas que ainda viviam em cavernas, ainda eram meio que nômades e caçavam, né, que eles expressavam ali aquilo que eles estavam vivendo de fato. E para algumas interpretações, aquilo era uma forma ritualística até, uma forma de magia. E aí que a arte começa a entrar como uma forma de mágica, né, de atrair aquilo ou de ilustrar algo para que aquilo vire realmente algo palpável. Então, a arte também sempre esteve associada com fatores espirituais, com fatores mais mágicos, vamos dizer assim.